E eu estou muitíssimo convencido que, quer dizer, se eu tivesse que... Eu não diria que isso é uma forma de religião para mim, ou seja, de religião no sentido próprio da palavra, de religação com o mundo, que o riso ou a manifestação do riso nos outros, ou a causar o riso nos outros é isso para mim, mas pode ser quase. E eu estou convencido que nós... Estou convencido que a relação do riso e da morte é manifesta, é evidente. Eu não falo só daquilo que nós fazemos nos funerais. Há sempre alguém que conta uma anedota porque... Lá está, porque é como diz o John Donne, aquele senhor que está no caixão quando nós estamos no funeral, também somos nós. Aquele senhor lembra-nos de uma forma, se calhar, mais aguda do que nós temos todos os dias, que há de chegar o dia em que nós estamos naquele lugar. E, portanto, eu não estou a referir-me só a isso, não estou a referir-me ao momento em que no funeral, para aliviar a tensão, nós contamos anedotas. Estou a referir-me a muitas outras ocasiões. Estou a referir-me, por exemplo, ao facto de quase todos os epitáfios serem humorísticos. Raul Solnado morreu há pouco tempo e pediu que gravassem na pedra tumular a frase "Aqui jaz Raul Solnado, muito contra a sua vontade". É impressionante a quantidade de epitáfios humorísticos que existem. É impressionante ainda a quantidade de últimas palavras humorísticas. O Buster Keaton, não sei se conhecem este episódio, o Buster Keaton está a morrer. Está deitado na cama e à volta tem os amigos. E ele já não se mexe há muito tempo. E os amigos não sabem se ele ainda está vivo ou se está morto. E então um dos amigos sugere que os outros lhe toquem nos pés. Diz ele que as pessoas quando morrem ficam com os pés frios. E o Buster Keaton abre os olhos e diz as suas últimas palavras que são. Portanto, reparem, ele diz: toca-lhe nos pés, as pessoas quando morrem ficam com os pés frios. E o Buster Keaton diz: a Joana d'Arc não. Isso, quer dizer, é impressionante se a gente ler qualquer coisa sobre últimas palavras, a quantidade de vezes que isso acontece. O Thomas More, que era um homem de alguma santidade, quando sobe ao cadafalso, na altura em que foi executado, já estava numa fase da vida em que tinha problemas nas articulações e dores, e o Carrasco faz menção de o ajudar a subir para o cadafalso. E o Thomas More diz: obrigado, eu depois deixo sozinho. Se calhar acaba aqui, eu não sei, não espero ter-me feito entender sobre a vida miserável que é a minha, e sobre o modo que eu arranjei para que ela tivesse algum sentido. Quer dizer, eu já agora, só é mesmo a última coisa que vou dizer, e é um naco autobiográfico. Eu estou convencido ainda hoje de que me interessei por fazer rir as outras pessoas por causa de uma católica, lá está, por causa da minha avó. Eu passei a minha infância toda em casa da minha avó, os meus pais punham-me lá, eu sempre soube que não era o filho preferido dos meus pais, o que não é inédito, mas eu sou filho único e, portanto, custa muito mais, como calculam, e eles punham-me em casa da minha avó. Eu passei a minha infância toda em casa da minha avó. E a minha avó tinha ficado viúva com 30 e poucos anos e eu nunca a vi rir, na minha vida toda. Até a certa altura eu nunca a vi rir. Sempre de preto e sempre com o sobrolho franzido. Porque a má vontade que existe em relação ao riso é geral. Quer dizer, isso vê-se na própria linguagem. Muito riso, pouco siso. Não há razão nenhuma para isso acontecer. É possível uma pessoa estar alegre e ser acisada. Não há razão nenhuma para isso. A palavra sério é polissémica no sentido em que tem o sentido de sério circunspecto e também sério honesto. Não há nada que identifique uma pessoa séria com uma pessoa honesta com uma pessoa séria. Há pessoas em que isso coincide, como o general Ramalhianas, por exemplo, mas não é necessário ser circunspecto para ser sério. E o que acontecia quando a minha avó se ria era o seguinte: eu dizia um disparate qualquer e ela fazia o seguinte: não tens graça nenhuma. E isso ainda hoje é a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Quase todas as minhas personagens mudam de estado de espírito numa fração de segundo por causa da minha avó. E é isso, quer dizer,
A minha vida é isso, é ter passado a infância a tentar fazer rir uma velhota. Portanto, e agora na idade adulta, a tentar generalizar isso. Muito obrigado. Isso significa que eu hoje me desloquei ao rato para vos dizer que não sou crente e ninguém acreditou. Portanto, a minha capacidade de persuasão é posta em causa aqui de uma forma que eu temo que se, por exemplo, a PT sabe disto... Lá vão os anúncios. Deixa de me pagar e eu agradecia imenso se pudéssemos manter isto entre nós. Se isto não saísse daqui, eu agradecia imenso. Houve uma pergunta sobre o peso da infância católica no meu ateísmo. E na verdade, não é... Seria divertido se eu tivesse andado nas freiras franciscanas e nos padres... Aliás, nas freiras vicentinas, nos padres franciscanos, nos padres jesuítas, e fosse por causa disso que eu era ateu, mas não é verdade. Eu mantive-me ateu. Eu sou uma espécie, se pensarmos bem, eu sou uma espécie de santo ao contrário. Os santos, no meio do maior... como é que se diz? Qual é o contrário de sagrado? No meio do maior horror, eles mantêm... Sim, da maior profundidade, eles mantêm a crença. E eu... no meio de tudo o que era sagrado, mantive a minha não crença. E, portanto, eu sou o contrário de um santo. Agora, como é que se chama ao contrário de um santo? Eu acho que é demónio. É muito provável que seja... Vou precisar de ajuda teológica nesta questão, mas é muito provável que eu seja um demónio. A minha avó diria que sim. Agora, houve, como é evidente, além do facto dos padres e das freiras me terem apresentado a um livro que eu acho que é fundamental, houve coisas boas e coisas más no facto de eu ter tido essa educação. As coisas boas foram, eu acho que é a crença, ou o valor da fraternidade. Eu acho mesmo que somos todos irmãos, como vocês acham que somos todos irmãos. E eu acho que isso é mais ou menos evidente noutras áreas da minha vida, como, por exemplo, as convicções ideológicas. Mas é evidente também teve coisas negativas, como o facto de eu, como a culpa, eu sinto imensa culpa e a culpa é vossa. É por vossa causa que eu me sinto tão culpado. De várias coisas, eu sinto quando... É possível que seja por causa disso, mas eu sei que foram vocês que me inculcaram este sentimento. Obrigado. Já agora aproveito a ocasião para vos agradecer. Eu queria dizer, se calhar, por falta de tempo não falei, a questão é muito mais complexa do que eu disse, não é? É evidente que há sentimentos contraditórios, há uma atitude contraditória da Igreja relativamente ao riso, porque as mesmas pessoas, como por exemplo São João, tanto escrevem o meu coração está cheio da mais profunda e irreversível dor, como escreve, noutro ponto, escreve na carta aos Coríntios, acho eu, escreve rejubilai, qualquer coisa deste tipo. E, portanto, é evidente que há sentimentos muito contraditórios em relação a isso. Alguns dos meus heróis no campo do humor são padres, como é o caso de Rabelais. Eu acho o Rabelais um herói, a sério, e o Erasmo, outro. Mas o Rabelais, eu já agora, só para... Só para dizer outra coisa, por exemplo, eu acho que é Cristo que diz: aqueles que riem agora vão chorar mais tarde e aqueles que choram agora vão rir mais tarde. E, portanto, lá está, essa é outra, é só para provar que as coisas são contraditórias. Queria só acabar com isto do Rabelais. É um herói para mim o Rabelais porquê? O Rabelais não cunhou uma palavra, mas cunhou um significado. Porque a palavra já existia. A palavra é agelasta. Não sei se sabem, se conhecem o significado desta palavra. Um agelasta é aquele que é incapaz de rir, é aquele que é desprovido de alegria. E a palavra já existia, mas não tinha este significado. E o Rabelais vai buscá-lo ao mito grego. Não sei se conhecem aquele mito grego da deusa Deméter. A deusa Deméter é a deusa da terra, é a terra. E a deusa Deméter, a certa altura, perde a filha, que se chama Perséfone.
Porquê? Porque o Deus do submundo, não é? O Deus chama-se Hades, que é, além de ser o Deus do submundo, é a maneira como alguns dirigentes desportivos conjugam o verbo haver. O Deus Hades raptou a Perséfone e levou-a lá para baixo. E a deusa Deméter está à procura da filha e percebe o que aconteceu e então vai queixar-se a Zeus. Mas Zeus não quer incomodar o irmão e deixa as coisas como estão. E então a deusa Deméter recusa-se a fazer crescer, seja o que for. Recusa-se a fazer crescer, não crescem nabiças. Nada, não cresce nada. E então Zeus percebe que tem que resolver o problema. E vai ter com Hades. E convence-o, a solução que ele lhe propõe é esta. Durante 6 meses a miúda fica com a mãe, na terra, nos outros 6 meses vai lá para baixo. E é com este mito que os gregos explicam as estações do ano. É por isso que durante 6 meses a terra floresce e é por isso que nos outros 6 meses não cresce nada. Onde é que aparece aqui a palavra agelasta? Porque até agora ainda não apareceu. É no momento em que a deusa Deméter está à procura da filha e percebe que a perdeu. Percebe que perdeu a filha, senta-se numa pedra e essa pedra chama-se agelasta. E portanto chamar àqueles que são desprovidos de alegria, de riso, aqueles que são incapazes de rir, agelasta, eu acho que é muitíssimo bem achado pelo Rabelais, porque de facto o momento em que se perde um filho é o único, acho eu, do qual o riso está completamente ausente. Eu acho que ser agelasta em outra situação, encarar o riso como uma coisa má, é uma falta de respeito por esse momento, por esse tal único do qual o riso está ausente. E eu penso nisso muitas vezes, quer dizer, nas pessoas na questão de fazer rir as pessoas que perdem um filho, que são as que precisam mais, provavelmente, e tenho muita dificuldade, sobretudo desde que sou pai, isso incomoda-me bastante. Eu tenho, já agora partilho, vocês fazem isto às pessoas, não é, gente? Eu vou com alguma frequência, ao IPO, à ala pediátrica do IPO, lá fazer umas palhaçadas e os miúdos riem-se. E aquilo é evidentemente horroroso para mim. Eu chego a casa arrasado sempre que vou lá. Mas é evidente que eu fico satisfeito por os miúdos se rirem. Os miúdos, mas é mais ou menos fácil fazer rir os miúdos, não é? A gente diz cocó e eles acham graça. Agora, quando os pais dos miúdos que estão lá se riem, é isso que as enfermeiras nos vêm agradecer. As enfermeiras vêm dizer: vocês vêm aqui e os miúdos adoram e tal, mas isto é sobretudo para os pais. Eu não sei para onde é que vou com este raciocínio, mas A propósito das 2 filhas. Sim. Estavas a falar que tinhas 2 filhas. Sim, não é isso. E sobre o facto do Rabelais ter cunhado essa palavra. O Rabelais é um herói, quer dizer, não sei se toda a gente conhece o momento não sei se é do Pantagruel ou se é do Garganto, acho que é do Pantagruel, é que o Panurgo eles estão todos nos barcos e nisto são abordados por uns fanfarrões que têm umas ovelhas dentro do barco. E então o Panurgo lembra-se, tem uma ideia genial, que é para aborrecer esses fanfarrões que estão a aborrecê-los a eles, o Panurgo vai ao barco deles e atira uma ovelha para dentro d'água. E as ovelhas fazem o seguinte: sempre que uma ovelha faz uma coisa, todas as outras seguem. Então as ovelhas precipitam-se para o sítio onde foi a outra. E todas as ovelhas desses pastores fanfarrões vão para dentro d'água. E os pastores precipitam-se também para a água para salvarem as ovelhas. E o Panurgo entretém-se a dar-lhes com os remos na cabeça, enquanto lhes gaba a vida eterna. A sério, faleçam, não tem problema. Vocês vão ver que vão gostar. Para quê voltarem para cima? Pum, pum. Isto é um herói para mim. Espero que agora fique claro que eu não sou crente.